Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver a ferramenta Corte, mas com a intenção já de começar o detalhamento dos nossos cortes. Antes a gente utilizou aqui para fazer a modelagem, mas agora vamos fazer o corte do nosso projeto. Então aqui em cima, na ferramenta Corte, nós vamos ter essa propriedade aqui do nosso corte padrão, e aqui funciona da seguinte forma. Se eu vier da esquerda para a direita, eu vou conseguir ver o norte do meu projeto. Então, eu vou conseguir ver, por exemplo, esta parede aqui em corte, esta porta em corte, esta outra porta em corte e esta janela em corte, certo? Agora, se eu vier neste sentido da direita para a esquerda, ele vai trazer para mim o corte na visão sul, que seria esta parede aqui, o final esse corredor com essa parede no final. Nós vamos estar vendo a nossa parede a nossa janela de canto aqui, certo? E vamos estar vendo também esta parede aqui no final, neste pedaço aqui. Então, nós temos que estar atento a esses detalhes em relação ao corte. De um lado a gente vê o norte e de outro a gente vê o sul. Mas se clicarmos com o botão direito, nós conseguimos inverter. Então, se a gente fez a posição errada ali, é só apertar inverter corte que ele vai estar girando o nosso corte. Então, essa linha em projeção é o que a gente define, queremos ver. Então, vou definir bem perto aqui da nossa edificação. Com o botão direito, vou colocar ir para a vista no nosso corte. Aqui ele já apresenta para a gente o nosso corte já praticamente pronto, certo? Então é bem simples de utilizar, não tem que fazer nenhuma configuração assim primeiramente, certo? Mas aqui nós podemos fazer alguns ajustes. Aqui nas propriedades, com nenhum comando selecionado, nós temos dados de identidade, modelo de vista e aqui vamos em nenhum. Temos aqui os modelos de vista que a gente acaba utilizando durante os nossos projetos. Então, por exemplo, eu vou pegar esse corte aqui e vou duplicar ele. Vou colocar aqui corte vídeo. Vou dar um OK e vou dar um aplicar. Como vocês podem ver ali, ele alterou para a gente a visibilidade do nosso corte. Então, por exemplo, alguns tipos de piso ele colocou em vermelho, as paredes nesse tom azul claro. Então, nós conseguimos definir alguns parâmetros de visibilidade que nós gostaríamos de ter. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em exibição de modelo, linha oculta, já está. Vou colocar aqui para baixo sombras. Vou colocar as sombras projetadas e mostrar ambiente para vocês darem uma olhada. Então, a gente consegue colocar as sombras no nosso projeto para quando vocês forem utilizar a questão mais de realista, para dar uma visibilidade mais interessante. Vou remover ela aqui, certo? Mas aqui em modelo de sobreposição VG, ao clicar em editar, nós conseguimos fazer algumas mudanças aqui. Eu já tenho essa pré-definida aqui dos pisos em vermelho, eu vou remover e vou vir em categorias de modelo. Aqui nós temos vários tipos de categorias onde a gente pode fazer alterações em relação aos componentes, em relação às vistas que estão abertas. Então, por exemplo, aqui a minha parede, ela está com esse tom em azul bem clarinho. Se eu trocar, por exemplo, para um cinza ainda mais claro,
quase um branco, vou dar um OK, OK novamente e vou aplicar. A gente consegue ver a troca da visibilidade no nosso projeto. Então, por exemplo, os pisos, eu não vou estar vendo em relação à superfície do meu piso, igual eu via da parede. Eu vou estar vendo os cortes. Então, eu venho aqui em corte, ó, nos padrões, vou colocar preenchimento, vou colocar um cinza mais escuro e vou dar um aplicar. Então, ele automaticamente alterou a cor dos meus pisos para trazer uma visibilidade diferente. Se eu, por exemplo, vir aqui em paredes e vir na aba de cortes e alterar aqui também para aquela mesma cor do cinza que a gente tinha colocado antes, mais clarinho, ele também vai alterar a minha parede que estão cortadas. Tá vendo? Essa parede aqui antes tinha o padrão nosso da alvenaria e agora ela tem um cinza claro. Então a gente consegue fazer esse tipo de alteração. Por exemplo, telhados. Aqui na aba de cortes, vou vir em padrões, sobrepor e vou alterar. Eu vou colocar aqui um preenchimento, por exemplo. Esse daqui de alvenaria mesmo. Vamos colocar uma cor vermelha só para ver como é que fica. Aplicar. Olha lá, a gente consegue ver bem clarinho no nosso telhado a cor do nosso telhado, tá vendo? Então a gente consegue fazer alguns tipos de ajustes em relação a, essas utilidades que nosso Revit tem, certo, pessoal? Então a parte de detalhamento aqui, nós utilizaríamos o comando DI para fazer as cotas. Então a gente cotaria as alturas, certo? Eu gosto sempre de estar cotando a parte inicial da alvenaria e a parte final, e depois trazer a altura total desta alvenaria, certo? Aqui em comando anotar, arquitetura, anotar, nós temos inclinação de ponto, onde a gente pode estar trazendo a inclinação dos nossos telhados, certo? Nós poderemos estar, por exemplo, fazendo algum tipo de anotação, trazendo alguma informação mais precisa. Então, o Revit nos permite fazer alguns detalhamentos bem, sim, bonitos de se ver. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido o comando corte e a nossa edição de visibilidade. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele joinha, de se inscrever. Até mais.